A guerra mais longa da história dos Estados Unidos termina com uma dupla derrota. Os Estados Unidos não venceram a milícia extremista muçulmana sunita dos Talibã e não reconstruíram o Afeganistão, arrasado agora por mais de 40 anos de guerra. Claro que uma coisa tem tudo a ver com a outra. Se fosse uma sociedade estável, com um Estado nacional que atendesse às necessidades mínimas de uma população miserável, os rebeldes não teriam tanto apoio. Os pequenos comerciantes de Cabul aplaudem a chegada dos Talibã por causa da criminalidade, dos pequenos furtos e roubos em seus negócios. A tirania representa a chegada da ordem numa sociedade em anarquia. E os Estados Unidos são responsáveis ou corresponsáveis pela tragédia afegã, armaram e treinaram os Mujahedin, a guerrilha muçulmana que fez do Afeganistão o Vietnã da União Soviética e depois, com a rede terrorista Al-Qaeda, formou a rede terrorista Al-Qaeda e se voltou contra os Estados Unidos. O Afeganistão é o cemitério dos impérios, lembrou o presidente Joe Biden nesta segunda-feira, ao defender sua decisão de retirar as forças dos Estados Unidos, seu primeiro grande erro de política externa. Desde Alexandre o Grande da Macedônia, um dos maiores generais de todos os tempos, que morreu aos 33 anos em 323 a.C., ninguém conquistou o Afeganistão, que fica numa encruzilhada de impérios. No século XIX, o Império Britânico, que dominava a Índia, e o Império Russo disputaram o grande jogo, uma disputa leal geopolítica por influência na Ásia Central. O Afeganistão era um país tampão entre dois impérios. Depois da Terceira Guerra Anglo-Afegã, em 1919, o Afeganistão recupera a independência com uma monarquia que vai até 1973, quando é derrubada por um golpe branco, sem derramamento de sangue. Em abril de 1978, os comunistas dão um golpe sangrento e impõem o regime soviético. Aí começa a longa guerra civil afegã. Um golpe interno dentro do regime comunista provoca a invasão soviética em dezembro de 1979. Aí se forma uma aliança de Estados Unidos, China, Arábia Saudita e Paquistão para fazer da guerra no Afeganistão o Vietnã da União Soviética. Eles formam o exército guerrilheiro muçulmano com dinheiro e ideologia sauditas, treinamento e armas americanas, centros de treinamento e escolas corânicas no Paquistão e apoio diplomático e político da China, com mísseis antiaéreos americanos de última geração, apoiados no ombro. Os árabes afegãos expulsaram a União Soviética depois de 9 anos e 1 mês e das mortes de 560 a 1 milhão de afegãos e de 25 mil soldados soviéticos. Treinados e endurecidos por esta guerra brutal, os árabes afegãos formaram a rede terrorista Al-Qaeda. Depois de vencer a União Soviética, decidiram atacar os Estados Unidos, em especial em 11 de setembro de 2001, quando morreram quase 3 mil pessoas. A guerra do Afeganistão tem áreas de uma expedição colonial punitiva, mas é uma guerra legítima. O uso da força nas relações internacionais parte do mesmo princípio do direito penal. Só é legal em legítima defesa e como uma reação proporcional à agressão sofrida. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão a partir de 7 de outubro de 2001, com autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas e ao lado dos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que considera um ataque contra um ataque contra todos. 3 semanas depois, os Talibã caíram. Em dezembro de 2001, os Estados Unidos cercaram a liderança da rede Al-Qaeda na Batalha de Tora Bora, mas Osama Bin Laden conseguiu escapar para regiões tribais do Paquistão, perto da cidade de Abbottabad, onde foi morto 9 anos e meio depois. Com a fuga do inimigo número 1 e a queda do regime que o acobertava, o presidente George W. Bush desviou a atenção e o esforço de guerra para a invasão do Iraque, que não tinha nada a ver com os atentados terroristas de 11 de setembro. A queda da ditadura de Saddam Hussein criou mais uma terra sem lei. A revolta sunita abriu o caminho para a infiltração da Al-Qaeda, da rede Al-Qaeda no Iraque, que depois virou o Estado Islâmico do Iraque, se juntando a outros grupos jihadistas, e na Guerra Civil da Síria se transformou no Estado Islâmico do Iraque e do Levante,
que proclamou a existência de um califado de jurisdição universal, o Estado Islâmico, que hoje também está no Afeganistão. As lições das guerras do Iraque e do Afeganistão é que não basta ganhar a guerra para conquistar a paz, é preciso reconstruir o Estado e a nação, desarmar os grupos em luta, treinar as forças de segurança, organizar eleições, criar partidos políticos, fomentar o surgimento de uma sociedade civil, cuidar de uma educação pacificadora, todo um processo de paz que geralmente é entregue à ONU, custa muito tempo e dinheiro. Biden diz que nunca foi a intenção dos Estados Unidos construir uma nação e que o momento de retirar as forças americanas nunca chega. Então, porque entra em primeiro lugar, nunca é o momento ideal de sair. Como observou o secretário de Estado Colin Powell ao se opor à invasão do Iraque em 2003, quem invade um país vira dono dele, com toda a sua população, cultura, línguas e religiões diferentes, que o tornam inadministrável pelo invasor. Vitorioso, Taleb avisou a imprensa ocidental nas ruas de Cabul que a Guerra Santa continua até impor a lei islâmica ao mundo inteiro. Como os Talibã não mudaram de ideologia nem de objetivos políticos, é difícil acreditar em qualquer moderação. As mulheres, os gays, os artistas, intelectuais, acadêmicos temem o pior. A cena dantesca de centenas de pessoas tentando deter um avião de transporte militar americano no aeroporto de Cabul e dos corpos despencando do avião de quem tentou se agarrar pelo lado de fora, despencando depois da decolagem, lembraram as cenas de gente que se jogou das Torres Gêmeas no 11 de setembro e mostram o terror do povo afegão diante da volta da ditadura teocrática dos Talibã. É proibido ver televisão e fazer a barba, as mulheres não podem estudar nem trabalhar, só podem sair de casas acompanhadas por um homem da família, os LGBTs e leitores de livros suspeitos podem ser condenados à morte. Depois de 20 anos, a esperança dessa gente foi entregue ao totalitarismo. Se a jihad, a Guerra Santa Universal, continua, é natural que os novos governantes do Afeganistão acolham grupos jihadistas como Al-Qaeda e Estado Islâmico, a uzbeques e uigures lutando ao lado dos Talibã no Afeganistão, que tem uma fronteira de 76 quilômetros com a China. O regime comunista chinês tratou de acenar para os Talibã uma ditadura que garante a estabilidade, agrada à China, mas o regime comunista chinês mantém cerca de 1 milhão de muçulmanos em centros de reeducação comparados a campos de concentração na luta contra o que considera o movimento separatista pela libertação do Turquestão Oriental. É difícil imaginar que uma ditadura teocrática que defende a criação de um califado com jurisdição universal fique confinada às suas fronteiras. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.